Boa noite. Esta aula de hoje é consagrada às dúvidas, né, que vocês tiveram sobre a organização libidinal infantil, é, a noção de sexualidade infantil em Freud e sobre o complexo de Édipo. Então, eu organizei as dúvidas, depois de lê-las, em dois grandes blocos. O primeiro bloco, que eu chamei de organização libidinal, sexualidade infantil e sexualidade adulta, e o segundo bloco, que eu chamei de o complexo de Édipo. Então, vou começar, né, com esse primeiro bloco, né, sobre a organização libidinal, a sexualidade infantil e a sexualidade adulta, a partir de algumas questões que me foram endereçadas por Amanda Martins, Sirlene Gonçalves, Ângelo Calhau, Pedro Palhares e Rafaela Ferreira. E também Luciana Andrada, no caso de Luciana Andrada, do quinto C. A primeira questão, né, que na verdade é uma série de questões, envolve, né, uma parte do texto de Freud que vai falar, né, segundo foi destacada, dessa passagem da fase pré-genital pela fase oral e a entrada na fase fálica, né? E que seria necessário para isso, segundo Freud, vocês lembram, né, que se cumprissem dois objetivos. O primeiro objetivo seria abandono do autoerotismo, né, e substituição do corpo próprio por um objeto de desejo externo, né? E o segundo objetivo seria substituir os diversos objetos, né, característicos aí das diversidades das pulsões parciais, por um único objeto de desejo, um corpo total, separado e semelhante ao próprio corpo, né? Esse corpo que de início o corpo da mãe se presta a isso dentro das referências para Freud, né? Então, por isso que vocês concluem que esse segundo objetivo se dá antes da puberdade e esse novo objeto unificado é a mãe, né? Então, a pergunta envolvendo aí essa apresentação, né, que é quase que um extrato aí que vocês tiram do texto de Freud, vocês perguntam, né, se é possível que isso não aconteça, né, ou se a criança vai passar necessariamente por essas fases, né? E há uma questão também da Valentina Arnoni sobre a ordem, né, em que essas diferentes fases ocorrem, né? Então, o correto, né, eu começaria por essa questão aí da ordem, né, lembrada pela Valentina Arnoni, a ordem correta, né, tal como Freud coloca, seria, né, o período pré-genital ou o período pré-edípico, como às vezes também é chamado. Depois a gente teria a fase fálica, né? Essa fase fálica é onde se estabelece, né, de um modo especial o complexo de Édipo. Depois a latência, né, que é esse período, como o próprio nome diz, né, que a sexualidade infantil, né, ou mesmo a sexualidade vai permanecer latente, né, de algum modo encoberta ou disfarçada, e depois a puberdade, né, ou a adolescência, e a sexualidade adulta, né, que envolveria esse campo aí que Freud chama de sexualidade genital. Então a gente teria essa ordem e de fato, né, quer dizer, para retomar aí as questões da Amanda, da Sirlene, da Luciana, do Ângelo, do Pedro e da Rafaela, né? Na verdade, essa ordem, né, que Freud encontra, né, em muitos casos, assim, ela não é uma ordem universal, né?
Então, a gente pode encontrar situações, contextos em que essa ordem não é seguida, né, dessa forma, né, e que isso pode estar até associado, né, a alguns processos que a gente poderia chamar de patológicos, né? Então, tipo, quando essa ordem se cumpre dessa forma, a gente teria a neurose, né? Quando há algum tipo de interrupção aí, né? Ou mesmo de problema aí nessa ordem, né? Nessa sequência, né? De forma que às vezes as coisas não se avançam, né? A gente teria, né, a psicose, por exemplo, onde nós não poderíamos falar estrito sensu de um complexo de Édipo, né, na psicose, ou mesmo, né, a própria concepção, né, da fase fálica, do falo como um símbolo, tal como Freud já coloca, né? A gente não encontraria isso propriamente na psicose, né? E as perversões, quer dizer, elas seguem, né, um, um mesmo percurso aí, em termos dessa ordem, né, que a gente encontra na neurose, né? Então, tipo, na perversão a gente teria, né, um complexo de Édipo, a gente teria, né, uma referência ali ao falo, né? Mas haveria, né, isso que Freud já situa como, né, o chamado desmentido, né, da castração. Então, não, né, isso não vai acontecer, né, nessa sequência, né, em todos os casos. Embora, né, esse desenvolvimento que a gente poderia chamar, né, entre aspas, de normal, né, ele também tem, né, uma correspondência patológica que diz respeito à neurose, né? Então, nesse campo, né, eu abordaria também, né, ao responder assim, né, a questão, o que que acontece, né, com a criança e o adulto, né, se a passagem pelas suas fases não acontece, né? E então, acho que eu tentei elucidar isso um pouco na minha resposta, né, falando da neurose, da psicose e da perversão, né? E foi perguntado também por esses alunos, né, se é considerada a perversão em adultos, em termos psicanalíticos, todo ato libidinoso cujo fim é diverso da reprodução. De fato, não, né? Quer dizer, para a psicanálise, mesmo no âmbito, por exemplo, da neurose, da dita normalidade, quer dizer, a, a reprodução, né, a capacidade de reprodução e a sexualidade, né, não são, vamos dizer, duas operações propriamente requisitadas, né? Então, Freud vai dizer o quanto que a sexualidade humana, né, ela a reprodução é uma possibilidade, né, que pode acontecer, né, um acidente, muitas vezes, né, mais do que um acontecimento necessário, né, do ponto de vista assim implacável, né. Então, por isso que o que Freud descreve, né, como perversão não tem nada a ver com um modo de satisfação sexual que não envolva, né, a reprodução, né. Então, assim, estrito sensu, né, um sujeito perverso poderia perfeitamente se reproduzir, né, no sentido aí, né, de gerar, né, outros seres humanos, né. A diferença é que, no caso da perversão propriamente dita, né, da perversão diagnosticada como tal, né, o que nós vamos encontrar é uma exclusividade, né, de um modo de satisfação, né,
que desmente, né, a castração, né, que desmente, né, o fato de que o falo, né, não é universal, né? Então, ou seja, é como se na perversão houvesse essa insistência, né, na universalidade do falo, enquanto que na neurose, por mais que se tenta, né, o tempo inteiro, mesmo na vida adulta, comprovar essa universalidade, né? O sujeito neurótico ele vamos dizer, assombrado, né, pelo fato dele, no fundo, saber que essa universalidade não existe como tal, né? E o sujeito perverso seria esse que conseguiria, né, pelo desmentido, né, fazer como se, né, essa ordem, né, fálica, né, ela se colocasse integralmente, né? Mas isso é um artifício, né? Não quer dizer que, de fato, ele o consiga, né? Há uma questão da Luana Almeida dos Santos e da Luísa Noronha, né, que envolve o tema da perversão, que é o seguinte: se a sexualidade perversa é a própria sexualidade humana, né, e é tida como uma patologia, qual a diferença na evolução das organizações genitais, das organizações sexuais, desculpa, entre a sexualidade perversa e a sexualidade genital? Sobretudo se não há, segundo Freud, um abismo entre as duas. Então, não há um abismo porque os seres humanos, de um modo geral, eles não têm um modo de satisfação sexual universal, né? Então, há uma fragmentação, né? Há uma multiplicidade dos modos de satisfação da sexualidade. A própria noção de sexualidade para a psicanálise, mesmo no caso da sexualidade adulta, é ampla, né? Então, por exemplo, Freud às vezes cita isso, né? Não nos textos que a gente trabalhou, mas, né, por exemplo, como que o amor, né, é uma palavra que a gente pode usar, né, em português, como também em alemão, tanto para designar, né, situações que são, né, próprias do ato relacionadas ao ato sexual, quanto situações que não têm nada a ver, né, com o ato sexual em si, né? Você pode dizer que ama, né, bolo de chocolate, assim como você pode dizer que ama, né, o seu parceiro ou a sua parceira, né? Então, é nesse sentido que esse mundo, né, da sexualidade, das pulsões parciais, né, no componente, na composição, né, da sexualidade humana, que faz Freud dizer que a sexualidade humana é perversa, né, no sentido de que ela tem várias versões, né, ela não é exclusiva, né. E o que a gente vai ter na perversão propriamente dita, né, na perversão considerada um diagnóstico, né, e não uma característica, né, um diagnóstico psicopatológico e não uma característica, né, da sexualidade humana, né, é que essa capacidade, né, plural, né, que é própria da sexualidade humana, vai, no caso da sexualidade propriamente do perverso, vai conhecer, né, uma centralidade, um modo exclusivo, né? Então, o perverso é aquele que saberia, né, muito bem o modo pelo qual ele pode obter, né, o gozo sexual, né? E esse saber, né, sem vacilação, né, é o que caracteriza a perversão, né? Então, é como se ele
né, o perverso, ele parte, né, de uma parcialidade, de um recorte, né, no que diz respeito ao objeto, né, sexual, mas esse recorte, né, que é o próprio da sexualidade humana, né, ele vai estabelecer, né, vai dar a isso, né, uma exclusividade, uma centralidade que a gente não encontra, né, de uma forma tão contundente, tão patente assim, na sexualidade humana neurótica, né, ou mesmo na sexualidade humana psicótica. Há uma questão, né, da Rafaela Rocha, né, se a sexualidade normal pode se tornar pervertida e vice-versa, né, bem como se tanto a normal como a pervertida surgem da sexualidade infantil e se há uma interferência na cultura quanto a isso, né? A Rafaela faz menção, né, ao colocar essa questão, a aproximação, né, que Freud faz das relações consciente com o inconsciente e da sexualidade normal e a sexualidade perversa. Também nesse mesmo âmbito aí temático, a Valentina Arnoni pergunta sobre o infantilismo, né, na vida sexual, uma expressão usada por Freud, e a perversão propriamente dita, né? Então, não há essa possibilidade de reversão, né, no sentido de se você está tomando, né, Rafaela Rocha, a sexualidade normal como a sexualidade do neurótico, né, então, porque não existe a normalidade como, né, uma exceção absoluta, né, como uma ausência de patologia, né, isso não existe na psicanálise. Então, se você toma, né, a sexualidade normal como a sexualidade neurótica, né, essa sexualidade neurótica, como eu acabei de dizer, ela é pervertida, né? Então, ou seja, ninguém se satisfaz só com o orgasmo sexual, quer dizer, há várias coisas que envolvem, né, e que adquirem tanta, né, ou às vezes até mais importância do que o orgasmo sexual para a sexualidade humana, né? Então, por isso que o neurótico tem essa diversidade, né, de modos de satisfação, no fundo, né, inconscientemente. Essa diversidade ela não é tão diversa assim, né, mas essa exclusividade do modo de satisfação neurótico é recalcada pelo sujeito neurótico, né? Então, a perversão aparece de uma forma obscura, né? Um pouco obscura na neurose. E, então, nesse sentido, não é possível, né, do ponto de vista psicanalítico, né, um sujeito neurótico, diagnosticado como tal, se transformar, né, num sujeito perverso, né, diagnosticado como tal. E o contrário também não é possível, né? Isso faz com que a perversão, né, do ponto de vista do diagnóstico, seja, né, uma estrutura difícil de você encontrar na clínica, né? Porque, em geral, as pessoas procuram um psicólogo porque tem um problema, né, no âmbito da sua satisfação, pensado aí a noção de satisfação, né, no sentido amplo aí do termo, né, e o que a gente vai ver é que o sujeito perverso propriamente dito não tem, né, esse tipo de questão, né, de problema com a sua satisfação. Ele sabe como se satisfaz, né? A noção de infantilismo na vida sexual, quer dizer, o que Freud usa esse termo, né, que é um termo que tem uma certa conotação pejorativa, que eu acho que é mais nesse sentido de, né, não tem uma conotação tão negativa para Freud, quer dizer, que há um certo
infantilismo na vida sexual, se a gente for pensar nessa multiplicidade, nessa diversidade de satisfação, que esse infantilismo, essa dimensão, melhor dizendo assim, infantil da sexualidade, ela não desaparece, né, completamente, né? E isso que fica, né, presente, mas de forma obscura, né, é que vai aparecer de um modo mais destacado, mais revelado, né, na perversão propriamente dita, né? Há uma questão da Vanessa dos Santos, né, sobre o que seria, né, o prazer na perversão sexual e o prazer com fetiche, né? Freudianamente falando, quer dizer, o prazer com fetiche, desde que, né, o fetiche seja, né, o único objeto, né, de satisfação sexual. Então, nesses casos, a gente encontraria necessariamente, né, um sujeito perverso, né? Se o fetiche ele compõe a vida sexual, né, mas ele não é ali o centro, né? Então todo mundo na vida, no dia a dia, né, usa acessórios, usa roupa, usa batom, usa piercing, né, usa tatuagem, quer dizer, tem vários componentes, né, assim, que são uma espécie de fetiches, né, no sentido amplo desse termo, né, que todo mundo usa e abusa deles, né? Mas não quer dizer que para todo mundo que faz esse uso, né, desses fetiches, né, no sentido amplo desse termo, que toma, né, esse fetiche como um objeto exclusivo, né? Então, nesse sentido, né, se o fetiche é apenas uma via, né, um meio, né, para se chegar a uma satisfação sexual de outra ordem, que não está vinculada ao fetiche, né, que não é exclusiva em relação ao fetiche, então a gente teria aí a neurose. Quando há essa exclusividade, nós teríamos então, né, a perversão. Um segundo pequeno bloco, né, dentro desse bloco maior de questão, eu gostaria de destacar as questões do André Correia e da Natália Megali, né, que são os seguintes. A satisfação autoerótica do narcisista é a que está privilegiando a imagem do próprio corpo? Sim. Né? Quer dizer, então a imagem do próprio corpo é o eu, né? Isso que Freud chama de eu, que a psicanálise chama de eu, e que a satisfação autoerótica do narcisista, né? O narcisismo, né, seria esse que toma, né, essa situação na qual o eu é tomado como objeto de satisfação sexual, né? Então, o narcisista não é uma figura isolada, né? Então, quer dizer, todo mundo tem ali um certo componente narcísico, né? Todo mundo pode adotar, né, num determinado momento da vida, né, ou em certas circunstâncias, né, o eu ou o próprio corpo como um objeto de investimento libidinal, né? Não quer dizer que seja necessariamente sexual no sentido genital do termo, né? Uma outra pergunta: se a satisfação autoerótica narcísica também é advinda de uma pulsão parcial? Sim, né? Ela é advinda da pulsão parcial, porque é isso, quer dizer, ela não está ligada, né, a uma totalidade, quer dizer, o eu é uma imagem, né, total, quer dizer, quando eu penso, cada um de nós pensa no próprio eu, pensa numa totalidade, né, mas a gente vai ver que mesmo essa totalidade, ela é muito diversa, né, o eu que você é dentro da sala de aula não é o mesmo eu que você é com
o seu parceiro ou sua parceira, né, que não é o mesmo eu que você é com a sua família de origem e por aí vai, né? Nesse caso, o recorte, né, uma outra questão, o recorte que é feito no corpo é não de uma parte física, mas de um ideal de imagem de si, sim, né? Então, envolve também uma parte física, porque o corpo é uma parte física, né? Mas tem a ver com o ideal de uma imagem de si, que pode ser tanto da imagem de si, vamos dizer, onde a presença do outro não é tão evidente, né? Que é isso que Freud chamou de eu ideal, né? Então, quando essa situação como se você se achasse, né, o máximo, né, a definição mais ampla do narcisismo, né? E de outro lado, né, quando você assume, né, que aquilo, né, que você não é como sendo o seu ideal, né? Então, por exemplo, como que, né, um super-herói, por exemplo, pode ser uma espécie de ideal para uma criança, né? Então, aquilo que eu gostaria de ser, né? Então, essa ideia de que se eu fosse isso, né, esse super-herói, eu seria o máximo, né? Então, um pouco essa ideia que envolve aí um ideal da imagem de si, mas já mais calcada, né, já mais relacionada com um outro. O Ângelo Calial, Pedro Pares e a Rafaela Ferreira, né, também apresentam, né, dentro desse bloco, né, uma outra série de questões, que a primeira delas é a seguinte: Freud disse que a partir dos 6 até os 8 anos de idade pode haver uma paralisação do desenvolvimento sexual e tudo vivido antes disso pode ser recalcado. É possível prever ou citar exemplo de consequências que este recalque pode trazer na vida adulta, né? Então, ou seja, isso tem a ver com a latência, né? Então, é esse momento, segundo Freud, que a sexualidade, né, que era algo muito presente, né, na vida infantil, na vida pré-edípica e mesmo na vida edípica, né, que isso vai ficar adormecido, né, entre aspas, até ser despertado, né, com a sexualidade da vida adulta, né? Então, de fato, se a gente considera, né, né, num certo sentido, a posição de Freud, a consequência, né, desse recalque para a vida adulta é a própria normalidade, né? Agora, é claro que é isso, quer dizer, a normalidade, num certo sentido para a psicanálise, quer dizer, a normalidade é a neurose, né? Esse é o paradoxo, né? Então, na neurose, o que a gente vai ver, o quanto que, né, por exemplo, entre as consequências, a gente pode pensar que a inibição, né, pode ser uma consequência, né? Então, você tem, às vezes, uma criança que é muito viva, que é muito, vamos dizer, excitada, né, e que se torna, né, um adolescente ultra inibido, né, ou às vezes o contrário, né, também. Quer dizer, então vai depender, né, do modo, não é que a latência seja o recalque, né, é que ela se faz, né, sob a égide, né, do recalque, né, ou de certas inversões, né, como essa, quer dizer, como que o inibido pode aparecer lá na frente como desinibido, né, e o desinibido pode aparecer também como um inibido, por exemplo, né? Então, as consequências são as mais diversas, né? Mas é importante pensar que o recalque para a psicanálise ele não tem um conteúdo exclusivamente negativo, né? Ele é o que Freud chamou, né, de um dos destinos, né, da pulsão, né? No seguinte
bloco também, esses mesmos alunos, né, numa outra questão que eles trazem, é o seguinte: segundo Freud, o incesto, né, é um privilégio negado, né, à população comum, né? O texto de referência ao desenvolvimento da libido das organizações sexuais. Porque essa prática foi dissolvida na humanidade, né? Então, essa que é a pergunta, visto que ela se faz presente em mitologias e em diferentes contextos históricos, né? A Bianca da Rocha também tem uma pergunta semelhante, assim, mais relacionada ao complexo de Édipo, né? Mas que envolve essa discussão, quer dizer, também se o complexo de Édipo, né? Ele também, o horror ali ao incesto, né? Que aparece com o complexo de Édipo, né? Ou na própria tragédia de Édipo Rei, se isso seria apenas uma construção cultural religiosa, né? O Mário Lopes também, nesse mesmo bloco, assim, que eu organizaria, né, mais dessas referências culturais, pergunta se o desenvolvimento libidinal normal sugerido por Freud se aplicaria a todos os seres humanos, independentemente da cultura e da localização histórica, né? Então ele cita o caso da Roma Antiga, né? Na mesma situação, mais cultural, Valentina Arnoni pergunta se essa atribuição negativa, né, de uma castração às mulheres não seria uma questão cultural pela desvalorização da mulher na sociedade, né? E, por fim, Ângelo Calhau, Pedro Palhares e Rafaela Ferreira se referem, né, ao primeiro parágrafo da página 240, né, do livro Amor, Sexualidade e Feminilidade, né, das obras incompletas de Freud, publicada pela Autêntica, né? Então, eles se referem a essa página, ao primeiro parágrafo, para saber se as observações feitas por Freud em sua época, com crianças e na análise de adultos, é um relato que levou à elaboração da teoria, ou se na análise dos processos atuais leva-se em conta ainda a ideia de castração na infância. Então, ou seja, o que é que embasou Freud, né? Bom, a gente pode reunir todas essas questões mais sobre, né, os aspectos culturais ou não, né, do complexo de Édipo, da castração, mesmo do próprio incesto, né? Se isso é cultural ou não, né? Bom, é claro que isso pode variar historicamente, culturalmente, né? Mas o que organiza, né, a perspectiva freudiana é que o que caracteriza a vida humana, né, sempre envolve algum tipo de proibição, né? Então, ou seja, o incesto, né, pode ser uma forma dessa proibição aparecer, né, mas não quer dizer que o fato de outras civilizações, né, terem permitido, né, o incesto, terem convivido, ou do incesto, né, na verdade não acho que isso é uma permissão, que isso acontecia, né, e não que isso não despertasse horror, assim, né, o fato de acontecer o incesto não quer dizer que não haja, né, essa proibição, né? Então, ou seja, a ideia de Freud é que algo se organiza, né, na vida humana em torno de uma proibição, né, ou a partir de uma proibição, né? O que é proibido pode variar, né? Mas não quer dizer que variar culturalmente, variar historicamente, né? Mas não quer dizer que não haja, né, algo da ordem dessa proibição, né, ou da ordem de uma exceção, né? E é por isso que a questão
né? Por exemplo, no que diz respeito à castração. Quer dizer, a castração está muito associada às mulheres, há um componente cultural em relação a isso, né? Há um componente anatômico quando se compara, né, os dois sexos, né, assim, né, do ponto de vista, né, se a gente pensa dois sexos associados aí à anatomia, né, mas, novamente, lembro a vocês, né, das aulas que todo o problema da castração para Freud não é só um problema, né, da diferença anatômica, né, dos sexos, né, mas é, sobretudo, né, um problema do modo de satisfação, né? Então, a castração para Freud, ela não incide só pela visão, né, do corpo masculino como diferente do corpo feminino, né? Ela incide, como Freud vai dizer nos textos que a gente trabalhou, sobre a masturbação infantil, ela incide sobre um modo de satisfação autoerótico, né? Ou ela incide sobre essa forma plural, né, de satisfação das pulsões parciais, né? Quer dizer, então é isso que os seres humanos, pelo menos até então, né, não sei se isso vai mudar um dia, mas acredito que não, mas é isso, quer dizer, por mais que haja uma diversidade de modos de satisfação, exige, né, a vida humana muitas vezes exige uma certa organização dessa diversidade, né? E essa organização acaba implicando, né, num menos, né, de satisfação, né? Então, é esse menos de satisfação, né? Então, a gente acha que a criança, por ser espontânea, por falar coisas que lhe vêm à cabeça, por ser engraçadinha, que isso é realmente um encanto, né? Mas, vamos dizer, se depois de um certo tempo todo mundo resolve dizer o que vem à cabeça, nós não vamos achar assim tão encantador, né? Então, é nesse sentido que há uma contenção, né, dessa forma de satisfação e que, às vezes, isso tomou, né, por exemplo, culturalmente, a forma do incesto, ou a forma da masturbação infantil, né? Então, assim, as formas que isso toma podem variar, né? Mas é isso, quer dizer, o modo de satisfação que nós almejamos ou que a gente espera nunca ou ele está sempre, né, diferente, ou às vezes a diferença até negativa, né, às vezes também muito positiva em relação ao modo de satisfação que a gente espera, né? Então, o que embasa o pensamento de Freud, né? O que embasa o pensamento de Freud é a clínica, né? Quer dizer, Freud encontrou, ele tirou esses dados daquilo que ele escutava, né, dos pacientes dele, né? E do que ele passou a observar também, né, aí não tanto ele somente, mas outros psicanalistas depois, né, em termos aí da vida, né, das crianças, né? Então, é como eu disse a vocês uma vez em sala de aula, né, assim, a gente às vezes critica Freud, a gente não, mas, né, Freud recebe críticas aí dos mais diversos lugares, sobretudo a partir dessas referências mais culturais ou históricas, né? Mas a gente vê que as crianças, se você começa a reparar, escutar e tal, elas são freudianas, né? E mesmo em situações que não envolvem, né, a cultura tal qual a gente a conhece, né, a gente vai encontrar um certo tipo de restrição, né, de impedimento, né? E é isso que Freud chamou de castração, né? Também foi feita, né, uma questão por esses alunos se
a significação do complexo de castração só pode ser apreciada corretamente quando se considera também sua origem na primazia do falo, né? E se pergunta, né, uma passagem que foi retirada da Organização Genital Infantil, texto de Freud, se pergunta por quê, né? É porque, de fato, assim, a castração, ela aparece quando se descobre que essa universalidade do falo, ela não se sustenta, né? Então, é por isso que se o falo perde, né, essa aura universal, né, o falo deixa, né, de ser, aliás, a castração deixa de se colocar de uma forma, vamos dizer, mais clara, né, mais significada, né, como essa passagem de Freud vai situar, né? Então, ou seja, se o ponto de partida, né, fosse algo diferente da universalidade do falo, né, a gente poderia pensar que isso traria problemas, né, para o campo da castração, né? Então, ou seja, a primazia do falo, né, ela situa, né, o problema, né, ela valoriza, né, em relação a ela que o problema da castração vai se colocar, né? Então, ou seja, quando se descobre que o falo não é universal, né? Bianca Roche, né, pergunta que o grau de depreciação da mulher, uma frase de Freud, né, o horror da mulher, a disposição à homossexualidade, derivam da convicção definitiva de que a mulher não possui pênis, né? Então, as dúvidas por que o medo da castração se faz tão presente no garoto e qual a relação que tem a homossexualidade, né, nessa passagem do texto, né? E se a vagina não era e ainda não é considerada apenas por não demonstrar poder e protuberância, né? Então, é isso, quer dizer, ou seja, a comparação entre os genitais, ela faz com que, né, se veja, né, o genital masculino como maior, né, ou mais destacado, né, menos escondido, digamos, que o genital feminino, né? E como, né, na fase fálica a excitação, né, dos genitais, ela tem uma importância, né, para Freud, libidinal. Então, é daí que se vem, né, a perspectiva de que se o genital viril ele é maior, né, então ali deve ter mais prazer, né? Então, é um pouco num outro viés, né, a gente vai encontrar as crianças né, gostando de presentes, né, as crianças menores, gostando de presentes maiores do que de presentes menores, mesmo se às vezes o presente menor seja melhor, né, do nosso ponto de vista, que o presente maior, né? Então, é isso, quer dizer, é como se o maior contivesse, né, mais satisfação, né, do que o menor, né? E é por isso, então, que aparece, né, o horror, né, da castração, que seria, no fundo, né, um horror a uma diminuição, né, dessa possibilidade da satisfação e do gozo, né? E que a ideia de Freud é que a homossexualidade, né, nesse caso, né, seria uma espécie de proteção, né? Não em todos os casos, mas
uma proteção em relação a esse horror que a castração feminina presentifica, né? No sentido de que como se o homossexual ou a homossexual, ela, como uma escolha, pelo menos num primeiro momento, ela prescinde, né, de alguma coisa do confronto com a diferença, né? Então, às vezes a gente encontra os homossexuais ou as homossexuais falando isso, né, uma mulher entende muito melhor uma mulher do que um homem, né? Um homem entende muito melhor um homem do que uma mulher. Então é um pouco isso, quer dizer, se furtar dessa confusão, né? Que a diferença sexual coloca, né? Mas ao mesmo tempo, né? Lembrando que a diferença sexual para Freud não é pura e simplesmente a diferença genital, né? Como a gente vai ver no que Freud chamou das consequências psíquicas, né? Da diferença anatômica entre os sexos, né? Então, você pode ter um casal heterossexual, né? Do ponto de vista ali da formação dos genitais, e esse casal não ter nenhum respeito, né? Pela diferença sexual, né? No sentido freudiano do termo, né? Porque, no fundo, a diferença é isso, quer dizer, como acatar uma forma de gozo, né? Um modo de satisfação que é diferente, né? Daquele que eu suponho que tem, ou que eu experimento que tem, né? Sobre a latência ainda, né? Natália Costa e Valentina Arnoni, assim como Amanda Martins, Sirlene Gonçalves e do quinto C, a Luciana Andrada, né? Perguntam por que motivo, né, ocorre o período de latência. Se o ego proíbe, né, nessa faixa etária, né, como que ela ocorre, e se nos dias atuais, né, com a presença, né, de tecnologias, de filmes que estimulam, né, as pulsões parciais, né, como, por exemplo, os tablets, né, com o olhar, né, que é um objeto muito ligado aí às pulsões parciais, né, se haveria ali, né, que tipo de consequência, né, que esse avanço tecnológico traz para o que diz respeito, né, a esse período da latência, né? Então, de fato, o período de latência é um período de esquecimento, né? Porque, no fundo, a sexualidade para Freud, ela comporta sempre um elemento perturbador, né? Então, é como se essa organização que aparece com a fase fálica, né? E mesmo as perturbações vividas ali no contexto edípico, elas precisassem, né, de se acalmarem, né, para usar aí uma terminologia ainda freudiana, quer dizer, e que a latência é um momento para isso, né? Então, ocorre por uma necessidade, quer dizer, os conflitos são tantos, o investimento é tanto que é como se precisasse de um período ali de acomodação, né? Mas, no entanto, quer dizer, esse período de acomodação ele vai ser completamente desfeito, né, com a passagem para a adolescência, né? Então, ou mesmo esse que é o problema, quer dizer, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, né, a gente viveria, né, uma latência talvez mais encurtada, né? Mas sempre pensando que esse encurtamento é um encurtamento do ponto de vista dos fenômenos, né? Porque para Freud, quer dizer, a latência não é a ausência da sexualidade, né? É apenas a sexualidade num segundo plano, né? Então ela está ali
o tempo inteiro fervilhando, né? E é por isso que, com a mínima alteração hormonal da adolescência, ela reaparece, né? E ela reaparece não da mesma forma, né, que ela aparecia na infância, né? Depois é lembrado uma pergunta, né, sobre o prazer do órgão, né? É lembrado uma frase de Freud: aqui não posso discutir se todo prazer do órgão deve ser chamado de sexual, né? Ou se além do sexual há um outro que não merece ser chamado assim, né? Na frase acima se pergunta se Freud estaria se referindo às pulsões parciais. Sim, né? Então, o prazer do órgão não é só o prazer do órgão sexual, é que várias coisas dentro da sexualidade humana pode ter a função de um órgão sexual, né? Então, a comida, a bebida, né? Os órgãos sexuais, a leitura, quer dizer, tudo pode ter uma conotação sexual, né? Que teremos que averiguar isso, né, em cada circunstância e em cada caso. Sobre a castração, a Gabriela Queiroz levanta, né, a questão se é um padrão a percepção das crianças a respeito do complexo de castração, né? Se isso é generalizado, né, e se toda criança tem, né, impreterivelmente essa compreensão, né? Não é um padrão, né, porque se nós vamos falar da perversão, né, ou mesmo, né, mais ainda, da psicose ou até mesmo do autismo, nós vamos ver que o complexo de castração não faz a entrada, né, aí da mesma forma, né, ele nem tem uma entrada, né, por exemplo, na psicose e no autismo, né? Então, de fato, a percepção, né, das crianças sobre a castração e a localização da castração, né, no corpo feminino, né, ela não é uma generalização, um padrão no sentido de ser um universal. É uma norma, né? Uma norma no sentido social, no sentido do que se vê, né? Mas há exceções, né, a essa norma. Também foi feita, né, uma questão sobre a cabeça da medusa, né? Eu reportaria vocês a uma videoaula 6, que eu gravei para o quinto C, particularmente a resposta, né, a Tomás Ferreira, do quinto C, que envolve o tema da cabeça da medusa, né? Então, é perguntado que, a partir dessa referência, né, se o texto, né, de Freud, que foi escrito em 1923, sobre a dissolução do complexo de Édipo, se isso pode ser aplicado ainda nos dias de hoje, né? E no caso das mães transexuais, como é a compreensão, já que elas possuem o falo, né? Então, de fato, quer dizer, não há no caso das mães transexuais, por exemplo, nós não podemos dizer que de fato elas possuem o falo, né? Isso vai variar, assim, mesmo no âmbito aí da diversidade dos chamados, né, transexuais, quer dizer, né, o falo não é o pênis, né, e nem todo transexual, né, é um transexual que aparece, né, como tendo um pênis, ou já tendo tido um pênis, ou como tendo implantado um pênis, né? Então, de fato, o que vai aparecer na transexualidade, né, é isso que eu chamei, né, e nós vamos tratar disso mais adiante, assim, do enigma,
né, do enigma que a própria sexualidade coloca para todo mundo, né, e que na via transexual isso vai aparecer de uma forma mais contundente, né? Então é exatamente o impasse de que a divisão sexual, né, ou a divisão fálica, né, em termos de falo e de castrado, né, ela não comporta tudo, né, que diz respeito à sexualidade humana. Então, por isso que há transexuais que têm, né, o órgão viril e não se sentem propriamente homens, né? Ou o contrário, né? Quer dizer, que tem, né, o órgão feminino e não se sentem, né, propriamente mulheres, né? Então, é isso, quer dizer, a divisão, né, fálica, né, do castrado e não castrado, do falo presente ou do falo ausente, né, como os transexuais mostram muito bem, assim, essa divisão não recobre, né, tudo que diz respeito à sexualidade humana. E é por isso que a própria castração, né, ela evoca isso, né, quer dizer, ela evoca uma diferença, né, que não é só a diferença do castrado como sendo o feminino, né, mas é a própria diferença do feminino, né, do feminino que não se adequa, né, não se conforma, não se enquadra, né, completamente ao modo de satisfação fálico. Há uma dúvida da Germana Martins Pinto sobre o fantasiar retrospectivo evocado nas páginas 230 e 231 do texto de Freud, Desenvolvimento da Libido e Organização Genital Infantil. Trata-se, né, de uma fantasia pela qual, né, o passado serve ao neurótico como uma referência, né, a meu ver, para ele ler, para ele interpretar e viver o presente. Em suma, né, se há algo do recalcado que insiste, né, na vida do neurótico, o passado não passa, né? Então, o recalcado está ali o tempo inteiro, né, como essa presença do passado. Então, o passado se atualiza no presente, né? Por exemplo, pela fantasia com que o neurótico, a partir do seu passado, vive o presente, né? Vive o presente sempre sobre esse fantasiar retrospectivo, a meu ver, relacionado ao passado. Há uma questão também da Luana Almeida Martins sobre o texto A Organização Genital Infantil, que é a seguinte: a passagem do texto que ela quer que eu comente é: mulheres a quem ela respeita como sua mãe retém o pênis por longo tempo. Para ela, né, para a menina, ser mulher ainda não é sinônimo de não ter o pênis. Mais tarde, quando a criança retoma os problemas da origem e o nascimento dos bebês, e adivinha que apenas as mulheres podem dar-lhes nascimento, somente então que a mãe perde o seu pênis, né? Então, por que a mãe, que é enxergada pela criança como um ser castrado, então, por que é que isso aparece, né, também com o nascimento dos bebês, né? Então, porque de fato, quer dizer, a mãe, né, ela, mesmo tendo o filho, né, que representa ali de algum modo o falo, quer dizer, é o falo dentro da fantasia da mãe, né? Não é isso para quem não é a mãe, né? Então, nesse sentido, se a gente retoma essa questão, né, quando a mulher pode
se tornar mãe, né, e uma menina vê isso, né, é menos, a meu ver, a questão do se tornar mãe, mas é que ela é mãe porque ela deseja, né, porque ela tem um parceiro, ela tem uma parceira, e é nesse campo, então, do desejo que vai aparecer, né, a questão da castração, né? Então, tipo, por que aparece aí no âmbito do desejo? Porque o desejo não deixa de estar associado a uma certa falta, né? Quer dizer, se eu desejo algo é porque eu não tenho isso, né? Há uma questão também da Luísa Noronha de Mello, da Natália Costa, da Amanda Martins, da Sirlene Gonçalves e da Luciana Andrada, do quinto C, sobre a oposição passivo-ativo e suas diferenças para o menino e para a menina, bem como para as concepções posteriores de masculinidade e feminilidade. Então, para Freud, quer dizer, o ativo e o passivo, numa época em que a diferença não se faz ainda em termos, né, da diferença anatômica homem e mulher, ou mesmo da diferença psíquica daquilo que se atribui como sendo o homem, daquilo que se atribui como sendo a mulher, que vai então aparecer sobre essa diferença entre o ativo e o passivo. Então, o ativo como esse que faz a ação, que tem uma posição um pouco mais decidida, né, em termos da satisfação sexual, né, e o modo de satisfação passiva é esse que essa atividade ali, né, por exemplo, da busca pelo objeto, né, da trajetória em relação ao objeto, ela não vai aparecer tão evidente, né? Então, é por isso que há algo, né, da posição feminina para Freud que é antecipada, né, por essa noção de passividade, né? Mas o passivo aqui não tem necessariamente para Freud uma conotação negativa, né, como vai ter uma certa acepção social e cultural, né? Da mesma forma que o ativo não tem uma conotação puramente positiva, né? Então, por exemplo, se a gente, do ponto de vista cultural, né, marca a masculinidade, ou mesmo o machismo, né, mais do que a masculinidade, o machismo, né, como algo que é uma grande demonstração de atividade, né? O que a gente vai ver, né, que essa atividade que faz então que o machista seja esse que faça e aconteça, que exiba ali o falo a todo tempo, quer dizer, essa exibição fálica, né, no caso machista, é muitas vezes de uma fragilidade atroz, né? Então, ou seja, o cara que bate, né, numa mulher porque ele se sente desonrado, por exemplo, na sua masculinidade, né, você vê que esse uso aí da força nessas circunstâncias, há uma força física, há uma atividade que aparece, mas é de uma fragilidade atroz, né? Então, um sujeito que não consegue enfrentar ali, né, as suas próprias dificuldades, né, que precisa apelar para a força em relação a isso, né? Então, essa suposta atividade, né, cultural aí do machista, né, é de uma passividade terrível, né? Então, por isso que a divisão passivo-ativo para Freud não tem uma correspondência como a que a gente vai encontrar, né, no senso comum. Há uma questão também do Marcelo Prates e do Marcos Salomão,
que envolve, né, uma passagem de Freud que diz essa parte do corpo que se excita facilmente, que se modifica e é tão rica em sensações, ocupa em alto grau o interesse do menino e continuamente apresenta novas tarefas a seu impulso investigador. O que seria, né, perguntam eles, esse impulso investigador? Seria algo que diz respeito puramente à curiosidade da criança com relação ao pênis? Há uma questão também nesse contexto da Amanda Martins, da Sirlene Gonçalves e da Luciana Andrada, né, sobre qual a relação de certos objetos, como um iPad, por exemplo, para a criança, o que aparentemente não tem ligação nenhuma com o órgão genital e o falo. Né? Também nesse contexto, Marcos Salomão pergunta por que a visão da diferença sexual incide sobre o menino como uma ameaça de castração e por que esse temor é uma espécie de resistência à diferença. Porque, indaga ainda Marcos Salomão, por exemplo, a diferença entre vários tipos de animais não é transferida para a criança a diferença entre os sexos. Então, por que é que essa parte excitável, né, que é o pênis, né, para o menino, segundo Freud, vai despertar esse impulso investigador? Exatamente, porque a criança, né, já tem uma certa idade ali para isso, né, para essa investigação, e ela quer saber, né, do que é que por que aquilo excita tanto, por que aquilo dá tanto prazer, né? Então, a questão do iPad, ou mesmo de outros objetos, é isso, né? Quer dizer, o menino quer pegar, ou mesmo antes, quando os brinquedos eram menos tecnológicos, quer dizer, às vezes uma criança ficava tão excitada, né, com um brinquedo que ele estraga o brinquedo, ele quer abrir, ele quer saber o que tem lá dentro, quer dizer, no fundo é isso que Freud chamou desse impulso investigativo, né? Mas que é um impulso investigativo que, por mais que seja também esse querer saber sobre, né, a excitação sexual, é muitas vezes um jeito de se proteger dessa satisfação, né? Porque às vezes o que se recolhe, né, como saber, né, desse processo investigativo, né, permite ao sujeito se defender contra a satisfação, né? O sujeito fica tão tomado ali pelo processo de investigação que ele escapa, né, da própria, ou tenta escapar da própria excitabilidade, né, do corpo, né? Então, nesse sentido, quer dizer, por que a diferença, né, entre os sexos ela é importante e não a diferença entre os animais, né? Exatamente, porque, se eu entendi bem a questão, se uma onça é diferente de um gato, ou que é diferente de um porco, né? Essa diferença ali entre os animais não é uma diferença necessariamente de excitação, né? E mais, não é uma diferença que é experimentada no corpo, né? Então, por isso que os objetos tecnológicos, eles podem, vamos dizer, ter um pouco esse valor, né, do que é o órgão genital, né? Porque eles não são parte do corpo, literalmente falando, mas eles acabam sendo parte do corpo, né? Quer dizer, então, ou seja, hoje em dia, tocar no celular, né, a intimidade do celular, ela é quase que equivalente a tocar, né, nos genitais, quer dizer, então há isso que se chama de invasão de privacidade, né, no sentido corrente aí dessa expressão, quer dizer,
é isso, quer dizer, é uma violação, né? Como a gente usa esse termo, né? Tanto do ponto de vista sexual, quanto do ponto de vista aí de que o sujeito violou os meus dados, né? Do celular, né? Então, ele teve acesso a certas coisas que não lhe diziam respeito, né? Então, e é por que o celular, né? Por que não é o cachorro, né? Por exemplo, para retomar aí a referência que o Marcos Solomon lembra, né, dos animais, né? Porque, de fato, o celular, ele é um instrumento de excitação, né? Ele exibe coisas, ele mesmo é excitável, né? Então, ele é touch, né? Então, é isso que é interessante, assim, né? Quando os celulares adquiriram, né, essa potência touch, né, do toque, né, que tem a ver com o corpo, né, e que não é algo que se apresenta tanto assim, né, para os animais. É claro que um animal de estimação pode excitar, né, uma criança tão mais do que um aparelho tecnológico, né, mas não é uma mesma marca ali de algo que toca o corpo dessa forma, né? O corpo aí nessa dimensão autoerótica do corpo, né? Muitas vezes até os animais propriamente domésticos são lembrados como, né, animais que permitem um certo processo de socialização, né? O que é bem diferente do autoerotismo, né? Por fim, fechando esse bloco, a dúvida da Valentina Arnoni sobre a organização sádico-anal, se seria a mesma coisa da fase anal. Se não for, se eu poderia explicar, né? Então, a organização sádico-anal diz respeito, sim, à fase anal, né? Freud dá aí esse conteúdo sádico, a dimensão anal, né? No caso dos seres humanos, porque os seres humanos, dentro do processo de higiene anal, né, dentro desse processo do desfraude, né, como a gente chama, vai introduzir um tipo de funcionamento, né, no esfíncter, né, como Lacan vai mostrar no seminário 10, que é completamente diferente, né, do funcionamento do esfíncter, né? Quer dizer, o esfíncter serve para expulsar, né, aquilo que não presta mais, que não serve mais para o corpo, né? E o que nós vamos fazer, por exemplo, com o desfraude, é que o esfíncter passa a funcionar para reter, né? Porque a ideia do desfraude é que a criança não vai poder fazer cocô em qualquer lugar, né? Ou na hora que ela bem entender, né? Então, ou seja, e fazer um dispositivo que é naturalmente voltado para a expulsão, né? Fazer isso funcionar para a retenção, é aí que Freud vê um certo sadismo, né? Por isso que ele fala de sádico anal. E com isso a gente vê que essa coisa mais normal do mundo, né, que é o desfraude, acaba tendo, né, um componente perverso, né? Perverso no sentido da dimensão perversa da sexualidade humana, né? Então, ou seja, os seres humanos, isso independe da cultura, né? Independe da história, né? Os seres humanos pervertem, né, o funcionamento, por exemplo, do esfíncter, né? E é isso que Freud chama, né, também da dimensão, né, perversa da sexualidade humana, né? E perversa não no sentido puramente negativo ou patológico, né? Quer dizer, perversa nesse sentido de que sem isso também não há o humano, né? Quer dizer, então, se as crianças, quando você não consegue
fazer o desfraude funcionar, né? Os efeitos disso na vida de uma criança é muito mais duro do que quando ele funciona, né? Num certo sentido, assim. Então, a gente pode pensar que, de todos os jeitos, né? Você vê que tem um problema, né? Quer dizer, o desfraude implica um certo problema, né? Que é esse, quer dizer, de fazer obrigar, né, o esfíncter a funcionar de um jeito que não é o que ele funciona, mas se nós não estimulamos, né, não favorecemos o desfraude, também isso tem consequências terríveis na vida, né, de uma criança, né? Então, é por isso que há uma dimensão perversa, quer dizer, tipo, não é a ideia de que eu posso deixar de fazer e que isso vai resolver o problema, né? Então, você vê que tudo dá problema, né? E é nesse sentido que, se tudo dá problema, é porque a gente não tem, né, uma forma padrão, né, de se satisfazer sexualmente. Então, com isso eu fecho esse primeiro bloco. O segundo bloco é um pouco menor, mas vou consagrar a ele uma segunda videoaula. Até mais.